Olá, queridos, aqui é o pastor Eliseu Rodrigues, passando para anunciar com alegria que eu terei o privilégio de debater um assunto muito especial, subordinado ao tema Haverá Tristeza no Tribunal de Cristo, com o pastor Abílio Santana, na Rádio Musical FM, juntamente com o pastor César Cavalcante e sua equipe. Precisamos da sua audiência, da sua oração, da sua intercessão. Que Jesus continue abençoando cada um. Pastor Abílio Santana responde ao pastor Eliseu, do qual o convidou para fazer um debate. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal. Se você chegou pela primeira vez, já te convido a se inscrever, compartilhar o vídeo também, ativar as notificações, dar o seu joinha, tá bom? Assista até o final. Já dizia Dona Zoe. Dona Zoe era o apelido de Dona Efigênia Lina da Conceição, minha avó, mãe de manhã. Dona Zoe, ela tinha um palavreado que nós, os netos, os filhos, memorizávamos. Um deles era: se tu não aguenta com um pote, pra que tu pegou na rodia? Dona Zoe também dizia: quem procura pimenta é porque tem angu para comer. E Dona Zoe ainda dizia: quem procura, um dia acha. E quando a pessoa achava, Dona Zoe dizia: hoje tu achou tampa para tua panela. Por que eu estou falando do que Dona Zoe falava? Do que Dona Zoe proferia? Porque convite, convocação são dois elementos distintos. E desafio é completamente diferente de convite e convocação. Eu não fui convidado, não fui convocado, eu fui desafiado para um debate. Se vai haver tristeza no dia do arrebatamento, se vai haver tristeza lá nos céus, se vai haver tristeza no trono do julgamento da igreja. Pastor Eliseu, se não aguenta com pote, para que pegou na rodia? Quem procura um dia acha. E eu te asseguro que hoje tu achou tampa para tua panela. Marca o dia, o horário e o local. Bem-vindo à selva. Você já ouviu a gente pregar, que quando chegar no céu não vai ter mais tristeza? Vai sim. Tu já cantou? Quando eu chegar lá não vai ter mais tristeza? Vai sim, quando chegar, vai. Aí vem um monte de meninos dando uma de mestres e que nunca foram alunos. Dizer que haverá lágrimas lá nos céus, isso é o cúmulo do absurdo. Quer dizer que Apocalipse capítulo 7, versículo 17 não vale mais? Quer dizer que Apocalipse capítulo 21, versículo 4 não vale mais? Deixe minha língua quieta. Não, pastor, a Bíblia diz, pastor, que lá não haverá mais morte, nem dor, nem angústia, nem maldição, e toda lágrima dos olhos enxugará. Você está falando do milênio. Eu estou falando do arrebatamento. Eu estou falando do tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo vai ter tristeza. Porque tem gente que pensa que só porque é crente vai para o céu já tem galardão. Não tem, não. Por quê, pastor? Porque quem nada faz no reino de Deus nada vale. Ninguém cuida de mim, você cuida de quem? Ninguém estende a mão para mim, você estende a mão para quem? Parece que ninguém ora por mim, você já orou por quem?
Pastor, mas eu faço, eu só faço, eu só faço. Dê glória. É melhor dar do que receber. É melhor dar do que receber. Amadureça. Olá, queridos, saudação de paz, vosso conservo, pastor Abílio Santana. Em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 18, Paulo está dando-nos referências a respeito do arrebatamento da igreja. Paulo está dizendo: irmãos, a respeito daqueles que já morreram, não quero que os senhores estejam ignorantes. Tenham conhecimento de causa, que aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois haverá o arrebatamento da igreja. Ou seja, Paulo está dizendo que primeiro Jesus vai ao paraíso, chama aqueles que já morreram esperando nele, e daí então dá-se-á o arrebatamento da igreja. Isso é bíblico. Onde é o paraíso? Debaixo do trono de Deus. Apocalipse capítulo 6, versículos 9 e 10. Primeiro Jesus vai ao paraíso, chama todos que lá estão, reúne nas nuvens, e aí diz ao Espírito Santo: chegou a hora de voltar para os céus, e aí dá-se-á o arrebatamento da igreja. Isso é bíblico. A Bíblia fala-nos de 3 céus. Primeiro, céu Auranos, que é o céu inferior, céu das nuvens, céu dos pássaros. Gênesis capítulo 1, versículo 20. Lucas capítulo 17, versículo 24. Segundo céus, céu Mesorâneos, que é o céu intermediário, que é o céu galáctico. Jó capítulo 22, versículo 12. E o terceiro céu, que é o céu superior, o céu divino. Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 11. E aos Hebreus capítulo 1, versículo 3. Segundo aos Coríntios capítulo 12, versículo 2. E João capítulo 3, versículo 13. Bom, Jesus chamará a sua igreja, após passar no paraíso, chamar os que dormem nele, e aí dá-se-á o arrebatamento. Antes de entrarmos nos céus, Jesus transformar-se-á numa labareda de fogo, e aí haverá o tribunal de Cristo. Não confunda tribunal de Cristo com juízo final. Tribunal é para a igreja. E concernente ao tribunal de Cristo, nós encontramos algumas referências. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Mateus, capítulo 16, versículo 27. Tribunal de Cristo não tem nada a ver com salvação. Foi arrebatado? Está salvo. Foi para o paraíso? Está salvo. E esse tribunal é equivalente a galardão. Jesus transformar-se-á numa labareda de fogo, as nossas obras serão lançadas sobre ele, e o que sobrar é o que vale ao nosso galardão, a nossa coroa. E para que esse galardão? Para reinar com Jesus no milênio, após os 7 anos das bodas do Cordeiro, após os 7 anos de gozo lá nos céus, voltaremos com ele para reinarmos com ele aqui na terra, porque dá-se-á o milênio, pelo menos é o que diz a Bíblia. E eu creio nas Escrituras. Os senhores vão entender por que eu estou gravando esse vídeo. Na entrada eterna dar-se-á o tribunal de Cristo para recebimento de galardão. 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 15. Mateus capítulo 5, versículo de número 12. E também Mateus capítulo 10, versículo 41 e 42. O que sobrar é equivalente ao nosso galardão. Jesus transformar-se-á numa labareda de fogo, as nossas obras serão lançadas sobre ele, e o que sobrar é equivalente ao nosso galardão. Ou seja, será lançado, segundo a Bíblia, obra de ouro, de prata, de pedras preciosas, de palha, de feno e de madeira. Então, o que sobrar é equivalente ao nosso galardão. Aí reinaremos com ele quando ele voltar no milênio. Gente, por que eu estou gravando isso?
Porque nós temos muitos mestres que nunca foram alunos. Nós temos um monte de mestres na levada chamada hoje que nunca foram alunos. Eu fico a pensar, o doutor Abraão de Almeida escutando um monte de pregadores, essa chamada levada de hoje, doutor Joá Caetano, estou falando de escatológicos, doutor Napoleão Ribeiro Falcão, homens que são intérprete das escrituras no mundo escatológico. Aí vem um monte de meninos dando uma de mestres e que nunca foram alunos. Dizer que haverá lágrimas lá nos céus, isso é o cúmulo do absurdo. Quer dizer que Apocalipse capítulo 7, versículo 17 não vale mais? Quer dizer que Apocalipse capítulo 21, versículo 4 não vale mais? Deixe minha língua quieta.